Depois de muitos anos no deserto de Midian, Moisés retornou ao Egito obedecendo à voz de Deus. Ele não voltava mais como o príncipe fugitivo, mas como um profeta enviado para libertar um povo cativo. Ao seu lado estava Arão, seu irmão, escolhido para falar em seu nome diante do faraó. O Egito era próspero, grandioso e arrogante. As margens do Nilo estavam cobertas por plantações verdes, os palácios reluziam sob o sol, e os deuses eram cultuados com oferendas e rituais. Mas entre as riquezas, o povo hebreu gemia em silêncio, escravizado e esquecido. Com passos firmes, Moisés e Arão entraram no palácio do faraó e declararam com autoridade: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó franziu o senho e respondeu com desdém: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? Eu não conheço esse Deus, e não deixarei Israel partir. Diante da recusa, começou o confronto entre o poder do homem e o poder de Deus. O Senhor mostrou sua força por meio de 10 pragas, sinais de advertência e juízo, revelando que não há Deus maior do que o Deus de Israel. Primeira praga: as águas em sangue. Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo, e o rio, símbolo da vida e da riqueza do Egito, transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o odor era insuportável, e até a água armazenada em potes e jarros ficou contaminada. Os egípcios tentavam cavar poços às margens do rio em busca de água limpa, mas nada encontravam. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Segunda praga: as rãs. Quando o rio voltou ao normal, o Egito foi tomado por rãs. Elas invadiram casas, camas, panelas e templos. Nem o palácio real foi poupado. O próprio faraó não conseguia dormir com o coachar incessante. Desesperado, ele pediu que Moisés orasse para que Deus retirasse as rãs e prometeu libertar o povo. Mas quando a praga cessou e os corpos das rãs apodreceram, o faraó voltou atrás em sua palavra. Terceira praga: os piolhos. Moisés tocou o pó da terra com o cajado, e ele se transformou em pequenos insetos que picavam homens e animais. Sacerdotes e magos tentaram imitar o milagre, mas falharam. Então disseram ao faraó: Isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, ele não cedeu. Quarta praga: as moscas. Enxames de moscas invadiram o Egito, cobriram os campos e se infiltraram nas casas, tornando o ar pesado e insuportável. Mas, milagrosamente, na terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, não havia uma única mosca. O faraó começou a temer o poder de Deus, mas seu orgulho o impedia de obedecer. Quando Moisés orou e as moscas sumiram, o faraó novamente endureceu o coração. Quinta praga: a morte do gado. Uma enfermidade mortal atingiu o gado, os bois, os camelos, as ovelhas e os cavalos do Egito. O cheiro da morte espalhou-se pelos campos, e a economia egípcia sofreu um golpe profundo. Mas entre os hebreus, nenhum animal morreu, e o faraó, vendo isso, continuou inflexível. Sexta praga: as úlceras. Moisés lançou cinzas ao ar, e elas se transformaram em um pó que causou feridas e bolhas dolorosas na pele dos egípcios. Nem os magos conseguiram ficar de pé diante de Moisés, pois também estavam cobertos de feridas. Ainda assim, o faraó não se deixou convencer. Sétima praga: o granizo e o fogo. Deus ordenou que Moisés erguesse o cajado ao céu, e então uma tempestade sem precedentes caiu sobre o Egito. Granizo misturado com fogo destruiu plantações, árvores e casas. Aqueles que acreditaram na palavra de Moisés abrigaram-se em casa. Os que zombaram foram atingidos e morreram. Assustado, o faraó reconheceu: Pequei desta vez. O Senhor é justo. Mas quando o céu se acalmou, ele voltou a se endurecer. Oitava praga: os gafanhotos. Um vento quente soprou do deserto, trazendo enxames de gafanhotos que obscureceram o sol e devoraram tudo o que restava no Egito. Não havia folha verde, nem espiga de trigo, nem fruto nas árvores. O faraó implorou a Moisés que orasse novamente, e Deus mandou um vento contrário que levou os gafanhotos embora. Mas o coração do rei permaneceu teimoso. Nona praga: as trevas. Por 3 dias, trevas espessas cobriram o Egito, trevas tão densas que ninguém podia enxergar o outro nem sair de casa.
mas nas moradas dos hebreus havia luz. O faraó, atormentado, chamou Moisés e disse: Vão, sirvam ao Senhor, mas deixem aqui seus rebanhos. Moisés respondeu que iriam todos, homens, mulheres e animais, pois nada seria deixado para trás. E o faraó, tomado pela fúria, expulsou Moisés de sua presença. 10ª praga: a morte dos primogênitos. Por fim, veio a mais temida de todas as pragas. O Senhor ordenou aos hebreus que sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcassem com o seu sangue as portas de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, tirando a vida dos primogênitos, desde o herdeiro do trono até o filho do mais humilde servo. Um lamento profundo ecoou em toda a terra, e o faraó, devastado, finalmente cedeu. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e sirvam ao Senhor. O povo partiu apressadamente, levando consigo ouro, prata e esperança. A liberdade, enfim, havia chegado. Mas o faraó, tomado pela ira e pelo arrependimento, reuniu seus guerreiros e foi atrás dos hebreus, decidido a trazê-los de volta. Atravessando o Mar Vermelho. À frente, o mar; atrás, o exército egípcio. O povo chorava, clamando a Deus, e Moisés disse: Não temais, permanecei firmes e vereis o livramento do Senhor. Então, levantou o cajado, e o Senhor soprou um vento forte que abriu o Mar Vermelho. As águas se dividiram, formando muros líquidos de cada lado, e o povo atravessou em terra seca. Quando o faraó e seus soldados tentaram seguir, as águas se fecharam, e o poderoso exército do Egito foi submerso. Do outro lado, o povo cantou com alegria. Miriam, com o tamborim nas mãos, dançou e entoou: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cavalo e cavaleiro lançou no mar. Reflexão final. As 10 pragas não foram apenas castigos, mas lições espirituais. Cada uma delas derrubava um dos falsos deuses do Egito e mostrava que o Senhor é o único Deus verdadeiro, soberano sobre a vida, a natureza e o destino. O faraó representa o orgulho humano, que insiste em resistir à voz de Deus, mesmo diante de sinais claros. E Moisés representa a fé obediente, que confia mesmo quando o caminho parece impossível. Assim como o povo hebreu, também enfrentamos nossos Egitos, prisões da alma, vícios, dores e medos que nos escravizam. Mas quando clamamos e obedecemos, Deus ainda abre mares diante de nós. Nenhum faraó é mais forte do que o poder de Deus, e nenhum mar é largo demais para quem crê. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do poder de Deus. Deixe seu amém nos comentários e escreva: Senhor, abre os caminhos da minha vida assim como abriste o Mar Vermelho.